Não desças os degraus do sonho para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos, onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas. Fica. O mistério está na tua vida. E é um sonho louco, este nosso mundo. Mário Quintana. Olá, crianças! Nessa terceira unidade, nós vamos estudar um tema muito legal da história da arte, o surrealismo. E para isso, nós separamos alguns vídeos que vão falar sobre esse conteúdo de maneira muito clara para vocês. Vamos lá? Será que o sonho pode se tornar uma forma de arte? Sim, a palavra surreal tem sido utilizada para nomear muita coisa hoje em dia. Mas afinal de contas, o que é o surreal? Surreal significa algo que não corresponde à realidade. Normalmente, quando falamos que algo é surreal, significa que ele é absurdo. Hoje podemos pensar no termo surrealismo como uma série de procedimentos de criação e de expressão artística voltados para o bizarro mundo do psíquico, explorando o universo dos sonhos e do inconsciente. Mais tarde, o surrealismo se transformou num movimento cultural, com uma proposta bem original. Com raízes fincadas no dadaísmo, o surrealismo tinha uma proposta um pouco diferente. No manifesto de 1924, escrito pelo poeta André Breton, fica clara a influência da perspectiva freudiana no pensamento surrealista. Isso ocorre pela forma como enxergam o papel do inconsciente na criação artística. Assim, adaptaram a visão de Freud para a arte, trazendo o automatismo psíquico como protagonista. Nessa visão, o sonho, o devaneio e a loucura se tornaram material de inspiração. A proposta desses artistas, então, era explorar o imaginário oculto da mente, indo contra a qualquer tipo de racionalismo. Com base nessa proposta, podemos traçar as suas características. A combinação entre o abstrato, o irreal e o inconsciente é muito importante para o surrealismo. Assim como no sonho, nas obras surrealistas ocorre a justaposição de objetos desconexos e associações que, a princípio, parecem impossíveis. Embora tenha essa aparente desconexão, havia uma coerência temática presente nas obras. Os principais temas trabalhados no surrealismo foram o corpo e suas metamorfoses, a violência, a dor, a loucura, as civilizações primitivas e o mundo da máquina. A atmosfera dos quadros surrealistas causavam um estranhamento logo à primeira vista. Porém, com uma contemplação mais esforçada, muita coisa começava a fazer sentido. O surrealismo se expandiu ainda para outras áreas, como a literatura, a fotografia e o cinema, se tornando assim um dos movimentos que mais influenciaram a arte mundial. Agora que vocês já sabem o que significa o surrealismo e quais são as suas características na história da arte, vamos agora aprender sobre um artista surrealista muito legal chamado René Magritte. Vamos lá? Nasceu na Bélgica, na cidade de Bruxelas, no dia 21 de novembro de 1898. Era o filho mais velho de uma família de 3 irmãos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre René Magritte. Desde cedo apresentou habilidades para a arte, seu pai o matriculou em aulas de pintura. Entrou para a Academia Real de Belas Artes de Bruxelas e fez sua primeira exposição em 1920. Em 1922, encontrou-se e casou-se com Georgette Berger, sua amiga de infância, que se tornou então sua grande musa inspiradora.
As obras de Giorgio de Chirico são as responsáveis pelo envolvimento de Magritte no surrealismo. Em 1927, Magritte mudou-se para Paris e lá conheceu grandes artistas surrealistas como Dalí, Breton e Miró. As obras de Magritte são um tanto quanto irônicas, como por exemplo a pintura A Queda, onde apresentou uma chuva de estranhos homens de chapéu coco, que caem do céu com uma expressão absolutamente serena de quem não se abala com a improbabilidade dos fatos. Essa serenidade expressa a compreensão oculta que o ser humano tem pelas estranhezas terrenas. O mais impressionante de Magritte é o quanto suas pinturas parecem reais, ao mesmo tempo em que se percebe as anomalias e anormalidades características do surrealismo. A ideia era sempre dar mais realismo possível aos objetos. Os críticos de arte consideram as obras de Magritte como metáforas do que é representado realisticamente, misturando objetos comuns, porém de formas que jamais seria possível vê-los no mundo real. Ele dava realismo ao que não poderia ser real. Esse foi René Magritte, um grande questionador e provocador. Agora chegou a hora da prática. Eu e Procamila vamos mostrar para vocês 2 processos diferentes de criação, para vocês se inspirarem. Vamos lá? A minha composição será inspirada na pintura O Espelho Falso de René Magritte. Com a tampa de uma vasilha de cozinha, eu pude fazer a íris, e com uma fita menor, eu fiz a pupila. Essa é uma dica de como fazer um círculo de maneira rápida. Perceba que o traço da pálpebra engole um pedaço do círculo. Agora vamos fazer a composição dentro da íris, que é a parte colorida do nosso olho. Nesse caso, nós temos o céu com nuvens. Agora que eu terminei o desenho com o lápis grafite, vou contornar com a canetinha hidrocor. Agora chegou a hora da pintura. Com o lápis de cor azul claro, eu fui fazendo todo o céu de dentro do olho. Perceba que as nuvens da pintura de Magritte, elas não são totalmente brancas. Por isso, eu coloquei uma tonalidade bem fraquinha do cinza por cima das nuvens. Com o lápis azul claro, eu fiz um sombreamento ao redor de algumas nuvens para dar o aspecto de profundidade. Agora vamos para a parte da pintura da pele. Lembre-se que não existe um lápis cor de pele, porque afinal de contas existem muitas tonalidades diferentes de pele. Observando essa pintura a óleo do artista René Magritte, nós podemos ter o seguinte questionamento: estaríamos vendo o olho humano refletindo o céu ou o céu que acaba por ser emoldurado por um olho humano? Com o lápis de cor azul escuro, eu também fiz o sombreamento ao redor da íris. E também fiz o mesmo processo de sombreamento para dar mais profundidade em alguns lugares da pele. Durante o processo de pintura, é normal que a parte do hidrocor preta do contorno fique um pouco apagada. Então, ao final da sua composição, você pode pegar novamente o hidrocor e contornar para dar um aspecto mais limpo e marcado. E essa foi a minha releitura da pintura O Espelho Falso de René Magritte.
Olá, meus amores! Aqui quem fala é a Pro Camila. E hoje nós vamos fazer um desenho inspirados no movimento surrealista, mas principalmente nos trabalhos de René Magritte, e um trabalho em especial que é o olho mágico. Nesse meu desenho, eu peguei o tema central do trabalho de René Magritte, que é um olho, e vou desenhá-lo aqui, né, e criar um olho surrealista. No entanto, esse meu olho ele não vai ser muito parecido com o olho de René Magritte no trabalho Olho Mágico. Percebam que no desenho inicial, né, onde eu consigo ver as dimensões espaciais que o meu desenho vai ocupar no papel, eu já defini que o meu olho vai ter uma característica mais aberta, mais arregalada, aquele olho mais de espanto, e dentro desse olho terão algumas pessoas sentadas na parte inferior do olho, que está inclusive um pouco mais aberta, caída. Então, após definido isso, feito esse desenho prévio, né, de como vai ser esse meu olho surrealista, eu começo então a fazer a pintura. Decidi fazer um olho azul para que o desenho tenha um pouco mais de cor, mas eu poderia, por exemplo, fazer o meu olho castanho, já que os trabalhos surrealistas são inspirados nos sonhos, né, na teoria de Freud dos sonhos, e poderia ser um sonho meu, mais para um pesadelo, na verdade, né, gente? Ter pessoas dentro dos meus olhos. Bom, percebam que na parte branca do olho eu coloquei um lápis de cor rosinha e uns tons meio amarronzados e vinhos para poder dar um efeito de profundidade, o efeito da luz e sombra. Se vocês forem perceber, nem mesmo nossos olhos são totalmente brancos, brancos como papel. Existem nuances de branco que dão efeito de profundidade, que dão a ilusão de profundidade ao nosso olho. E aqui eu estou repetindo isso no meu desenho. Na parte de dentro do olho, nessa que fica a parte das veias, eu pintei com um tom vinho e estou fazendo as veias com os tons de marrom e vermelho. Assim eu consigo ter essa nuance, esse contraste maior de cores. Decidi aumentar um pouco mais essa parte do azul do meu olho para não ficar tão desproporcional e assim ficar um efeito maior de espanto nesse olho que eu quis desenhar, esse olho surrealista. Percebam também que nas veias do olho, do globo ocular, eu coloquei um tom um pouco mais escuro do que o tom que eu criei inicialmente, o rosinha, né, para dar o efeito de sombra. Eu peguei o vinho e esse marrom que eu estou pintando a pele, né, que é essa parte do rosto que fica o olho. E aí eu coloquei pontos de luz e sombra, são linhas que causam a expressão do olho e que vão dar ênfase ainda maior nesse ar de espanto que tá o meu olho, né? Nesse olho mais aberto assim, que causa esse efeito de espanto. Por isso as linhas de expressão são importantes para causar ainda mais ênfase nesse tom de espanto que eu quis colocar no meu desenho. Então eu preciso colocar partes mais escuras e mais claras. A sobrancelha eu coloquei esse efeito mais arqueado, que enfatiza ainda mais, colocando pontos mais pretos e mais escuros para enfatizar os contrastes de luz e sombra. E por fim, a canetinha nos homenzinhos sentados. Oi pessoal, então assim ficou o resultado do meu trabalho. Quis fazer um olho surrealista um tanto espantado com o que tem dentro dele, percebam, ó. Coloquei umas pessoinhas aqui dentro. Lembrem-se, um trabalho surrealista ele tende a ter distorções. Então, você não precisa ter medo de errar, tá bom? Experimente, crie, seja criativo, use sua imaginação e construa o seu olho surrealista. Agora é com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!